Olá, hoje relataremos sobre a prática pedagógica com a temática Ferramentas de Gestão e Frequências. Eu participo do curso Formadores em Ação, estágio probatório, sou do Núcleo Regional de Foz do Iguaçu e o recurso que eu estou utilizando é o notebook e o Meet para estar gravando este presente relato. Nesta data do dia 28 de maio de 2024, então eu vou acompanhar, vou trazer aí para vocês o relato da implementação a respeito das ferramentas de gestão da frequência escolar, que é o Power BI e o LRCO, mas com foco no Power BI, que é a principal ferramenta de frequência que está sendo utilizada atualmente pelas equipes gestoras nas escolas estaduais do estado do Paraná. O foco foi a análise da frequência de uma turma do 9º ano do ensino fundamental, que nós temos aqui no período vespertino, aqui no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, é a turma do 9º ano A. Tivemos, então, 2 meses de referência para análise da frequência, que é o mês de março e o mês de abril. Então, esta turma ela foi selecionada por apresentar alguns pontos de fragilidade em relação à frequência e ao rendimento escolar da turma. Em relação ao mês de março, que foi o primeiro mês de referência, a frequência da turma ela totalizou 84% segundo os dados do Power BI. Já em relação ao mês de abril, totalizou 87% segundo os dados do Power BI. Em relação às avaliações internas e externas, como que a frequência escolar interferiu diretamente no rendimento escolar desses alunos. A gente viu 2 casos de alunos, 2 alunos da turma que obtiveram frequência abaixo do esperado no decorrer do primeiro trimestre. 2 alunos da turma, portanto, foram selecionados para essa análise, e o que acabou refletindo também no baixo rendimento deles em boa parte das disciplinas, considerando as avaliações internas que eles realizaram e também as avaliações externas, como a prova Paraná Digital, primeira edição, que os 9º anos fizeram aí no primeiro trimestre deste ano de 2024. Selecionamos uma disciplina para delimitar um pouco mais o objeto da nossa análise, que foi a disciplina de língua portuguesa, que também apresentou alguns pontos de fragilidade, alguns pontos de atenção. Em relação, se for fazer um comparativo das notas finais do primeiro trimestre, que a turma obteve, das avaliações internas, e o desempenho dessa turma na prova Paraná, primeira edição, as notas das avaliações internas se apresentaram com percentual superior em relação às provas, às notas das avaliações externas, no caso da prova Paraná. Ou seja, os alunos do primeiro ano, do 9º ano A, 9º ano A, se saíram melhor, tiveram melhor desempenho nas avaliações internas do que nas avaliações externas, considerando o componente curricular língua portuguesa, que foi o nosso objeto de análise, como eu relatei há pouco. O que explica isso? Alguns problemas foram levantados diante desses resultados que foram disponibilizados ao professor de língua portuguesa que ministra a disciplina na turma, e, portanto, os dados do BI, os resultados da avaliação da prova Paraná de língua portuguesa para o 9º ano foram disponibilizados
ao professor de língua portuguesa, como também os descritores de menor acerto. E o que chamou a atenção foi o baixo rendimento que esses alunos tiveram nessa prova, que foi no formato digital, por meio do quizzes. Então, os alunos realizaram a prova digitalmente, de língua portuguesa, ciências e matemática. E o que pode ter contribuído com baixo resultado, com fraco desempenho, foi algumas questões técnicas, e um deles cabe pontuar aqui, que eu acho de suma importância, é a respeito da própria plataforma. Os alunos, eles tiveram alguns problemas ali no acesso à plataforma, e quando eles estavam realizando a prova, lendo os textos, eram vários textos de interpretação que exigiam uma atenção maior da turma, eles relataram que a tela congelou várias vezes, eles não conseguiam avançar para a próxima questão da atividade, da avaliação, a tela congelava, travava simplesmente, e isso exigia que os alunos deslogassem e fizessem o login novamente. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar a aplicação dessa prova digital, e eu pude perceber que o fato do aluno ter que deslogar e logar novamente, aquele tempo que ele teve que se dedicar para isso, também acabou comprometendo, de uma certa forma, o desempenho dele. Ele acabou interferindo na atenção, na concentração desses alunos que estavam ali fazendo a interpretação do texto, de repente vai lá assinalar a resposta correta, e ele acaba tendo esse problema da tela congelar e ter que sair da página, entrar na página de novo. O tempo que ele levou para isso já compromete bastante a atenção desses alunos. Outra coisa também que pesou bastante é que, dentro das condições da escola, essa avaliação digital ela foi realizada no laboratório de informática. Os alunos estavam lado a lado, dentro das condições do laboratório de informática que temos hoje. Esses alunos, então, fizeram essa avaliação digital praticamente um perto do outro, e aí a gente o tempo todo tinha que manter o controle do silêncio ali na hora da aplicação da prova. E outra coisa também que interferiu, que acreditamos que interferiu no desempenho desses alunos da Prova Paraná, foi a questão da prova ser digital. Embora esse nono ano tenha feito o ano passado, quando eles eram do 8º ano, já a prova digital a partir do 2º trimestre, mas ainda assim eles ainda estão habituados na realização da Prova Paraná de uma forma impressa. Na forma impressa, eles têm um pouquinho mais de liberdade para poder retomar as questões que eles tiveram dúvida, para rever, reavaliar as respostas que eles assinalaram, que da forma impressa facilita mais o manuseio para o aluno, retomar a questão anterior, ele pode folhear a prova impressa, voltar na questão que ele teve dúvida, se realmente aquela é a resposta certa, já que a prova digital, ela possibilita isso também, só que como existiu o problema de congelar a tela, o aluno não conseguia avançar para a questão anterior ou posterior, então isso acabou um pouco limitando o aluno nesse sentido de estar revisando as questões e as respostas que ele havia assinalado anteriormente. Então, na conversa que eu tive com um professor de língua portuguesa do nono ano, que teve essa fala durante o acompanhamento da hora atividade, a pauta foi os resultados da avaliação Paraná, que eles fizeram há pouco tempo. Então, essas questões foram colocadas por nós durante o acompanhamento da hora atividade. E essa discrepância, então, entre as avaliações internas, que eles se saíram um pouco melhor do componente curricular de língua portuguesa,
Em relação às avaliações externas da Prova Paraná, isso foi uma consequência, acreditamos que foi uma consequência desses fatores aí que tem ocorrido, que eu acabei de pontuar. Em relação aos 2 alunos que se evidenciaram como pontos de fragilidade, o que foi observado, juntamente com o professor, é que não somente língua portuguesa, que eles tiveram um baixo desempenho nas avaliações trimestrais, e logo no primeiro trimestre eles não obtiveram a média de 60 pontos, que é a média mínima para aprovação. Em outras disciplinas também, eles se saíram com baixo desempenho, não só em língua portuguesa, como em matemática, artes, ciências. E o que foi levantado ao professor, o que foi abordado é que a equipe pedagógica percebeu que desde o início do primeiro trimestre, esses 2 alunos já tinham problemas em relação à frequência, e as famílias foram comunicadas várias vezes, ou por motivos de doença, ou por dificuldade de deslocamento até a escola, ou até mesmo pela própria rotina familiar, alguns problemas particulares dentro da família. Esses alunos muitas vezes tiveram que se ausentar das aulas. Então, eles não conseguiram acompanhar muito bem o desempenho ali, todo o trabalho desenvolvido com a turma. E o que o professor relatou no momento da hora atividade é que todos os recursos e instrumentos que estavam ao alcance dele para tentar recuperar esses alunos foram utilizados. Porém, a falta de assiduidade de ambos os alunos, inclusive um deles estava com problemas de saúde, teve que faltar várias vezes, um deles também não conseguiu acompanhar, às vezes estava ausente ali nas avaliações recuperativas ou em outras atividades avaliativas que o professor de língua portuguesa disponibilizou, bem como o uso das plataformas, a Redação Paraná também, os quizzes. Esses alunos não conseguiram acompanhar todo esse trabalho desenvolvido aí durante o primeiro trimestre. E o que foi combinado, mediante esses apontamentos aqui colocados, como o professor também, como eu falei agora há pouco, teve acesso aos descritores de menor acerto, agora no segundo trimestre ficou combinado aí no término da observação da hora atividade, o professor, então, ele vai retomar as questões, os descritores de menor acerto à turma, vai englobar a turma como um todo, porque ele viu que há uma dificuldade bastante acentuada em relação a esses 2 descritores. Talvez essa dificuldade aí tenha acompanhado eles desde o 8º ano, então o professor de língua portuguesa estabeleceu, então, como combinado, retomar esses descritores de menor acerto aí da primeira edição da Prova Paraná de 2024, vai fazer no formato de quizzes. Em algum momento, no seu planejamento ali do segundo trimestre, ele retomará, ele terá a oportunidade também de explorar um pouco esses descritores e todo o material pedagógico disponível que trata a respeito, e será também direcionado ao professor de língua portuguesa, todo o apoio, o material, os descritores, não só de menor acerto, como os outros descritores também, todos os recursos que nós temos aqui, que está ao nosso ponto de alcance, a gente vai estar ali complementando juntamente com o professor. E aí, em relação à frequência, é importante mesmo a escola, a equipe gestora em si, estar acompanhando. Então, a gente pode buscar também, através dos dados do BI, alguns casos específicos que demandaram aí melhor, mais atenção por parte nossa também, possibilitando a equipe pedagógica fazer a busca ativa. Então, é isso.